O cenário é o seguinte: um pacote de 20 ordens de manutenção que já estão previamente programadas, previstas para serem realizadas, a equipe de execução está pronta para executar e a produção já parou a máquina. Você entrega aquelas 20 ordens de manutenção para a equipe de execução, depois você vira, cruza os dedos e torce para que eles consigam executar todas as ordens de manutenção. Mas no fim das contas, o que é que acontece? Vocês recebem 20 ordens de manutenção, executam 10, 12, 8, não conseguem executar tudo aquilo que você programou, a quantidade de ordens de manutenção que você entregou nas mãos da equipe de execução. Quem nunca passou por isso, né? Quem é da equipe de planejamento e controle de manutenção sabe do que eu estou falando. Se você, age dessa forma, você está fazendo a gestão por esperança, a gestão de esperança, que é entregar o recurso e torcer para dar certo, porque você não tem controle das variáveis que fazem a tua programação furar toda semana. Existe um fator determinante, uma variável que não pode ser ignorada, e a maioria dos profissionais, a maioria dos setores, a maioria das estruturas de planejamento e controle de manutenção ignoram essa variável, não controlam essa variável, e semana após semana as programações furam. A aderência à programação é baixa. E vou falar agora para vocês, dar algumas dicas nesse vídeo sobre como controlar que variável é essa e como controlar, ter domínio dessa variável para que a sua programação não fure mais. Você já deve ter ouvido falar de uma variável com duas letras. É muito simples. Não é fácil, mas é simples. Que é HH. O que é HH? Significa humano hora. E o que o HH tem a ver com tudo isso que eu estou falando, com o furo de programação, com a baixa assertividade, com baixa aderência às minhas atividades de execução da manutenção? É o seguinte: HH está diretamente ligado à capacidade. Quando você programa uma ordem de manutenção, essa ordem ela foi planejada lá atrás. Então o planejador entrou nessa ordem e dimensionou quanto de HH é necessário para realizar aquela atividade. Exemplo: preciso desmontar um redutor. Esse redutor, para essa atividade ser realizada, precisa, sei lá, de 2 profissionais, um mecânico, um auxiliar, e eles trabalharão nessa atividade por 2 horas. Então, como calcular o HH nesse caso, o HH necessário para essa atividade? Você vai multiplicar o tempo necessário de realização dessa atividade pela quantidade de profissionais envolvidos nessa atividade. Então, nesse exemplo, serão 2 profissionais trabalhando por 2 horas. Então, o HH será 2 vezes 2. 4 HH, 4 mano-hora empenhado na realização dessa atividade. Bacana. Então, a primeira variável é entender o que está sendo solicitado, o que está sendo demandado na realização daquela atividade. O segundo passo é: você precisa entender qual é a capacidade da tua equipe de execução da manutenção. Capacidade? Como assim capacidade? Perceba o seguinte: se você tem 10 pessoas disponíveis, 10 profissionais, entre eles mecânicos, auxiliares, caldeireiros, soldadores, enfim, das diversas especialidades, se você tem 10 e eles trabalham diariamente 6 horas, então naquele dia você terá 10 vezes 6, ou seja, naquele dia você terá 60 HH disponível. Ou seja, sua capacidade naquele dia, onde você terá 10 profissionais e eles trabalharão durante 6 horas, por exemplo, nesse exemplo aqui, será de 60 HH. Então, se você tem 2 ordens de manutenção, onde cada uma delas necessita de 30 HH, você pode programar apenas essas 2 ordens de manutenção, porque a tua capacidade total é 60. Você tem 2 ordens de 30 HH, fechou a capacidade. Eu quero colocar uma terceira ordem nesse dia, uma ordem de mais 2 HH, de mais 4 HH, vai furar. Se você colocar ordens de manutenção ou ordens de serviço, de acordo com a tua nomenclatura do sistema informatizado de manutenção que você utiliza, mas se você inserir ordens de manutenção ou ordens de serviços com HH que está fora da tua capacidade, essa programação vai furar. Você não vai conseguir realizar
todas as atividades previstas para aquele dia. Então, primeiro ponto vamos recapitular aqui, primeiro ponto, conhecer qual que é o HH que está sendo solicitado naquela ordem de manutenção, qual que é o HH necessário para realizar. Segundo ponto, conhecer o HH da tua capacidade, certo? Bacana. Então, isso é necessário. Como eu faço para conhecer a minha capacidade de HH para aquele período? O PCM, junto com a equipe de execução da manutenção, precisa entrar em acordo e receber essa informação previamente, antecipadamente. Então, o gestor da execução, da equipe de execução de manutenção, precisa sinalizar para o PCM também puxar essa demanda da equipe de execução de manutenção, de quantos profissionais estarão disponíveis para o período, né? Para a semana seguinte, para a semana S+1, S+2, enfim. Quantas semanas à frente você estiver enxergando. Se você está enxergando uma semana à frente, é necessário que o gestor da equipe de execução te sinalize quantos profissionais ele terá disponível. E por que isso varia? Varia porque as pessoas adoecem, as pessoas, se elas folgam, elas compensam o banco de horas, as pessoas elas realizam treinamentos, elas se ausentam da sua atividade, né, da empresa, do seu setor de trabalho, por diversos motivos. E isso tem que ser sinalizado para a equipe de planejamento e controle da manutenção, para que isso seja levado em consideração. E aquela ausência naquele período seja desconsiderada. Não pode fazer parte da capacidade normal, da capacidade comum, da capacidade rotineira. Se naquele período haverá uma ausência, é necessário que essa ausência seja sinalizada para que a equipe de planejamento e controle de manutenção ajuste essa capacidade. E não programe ordens de manutenção que tenham a capacidade, que tenham a demanda maior do que a sua capacidade. Então, vamos lá. Eu tenho ordens de manutenção que exigem uma quantidade de homem-hora. E eu tenho a minha capacidade de homem-hora ou humano-hora, HH, disponível para executar essa demanda. Se essa demanda é maior do que a capacidade, essas ordens irão para campo e irão retornar. Elas não serão executadas em sua totalidade. Tem que caber a quantidade de HH, a quantidade de ordens, né? A HH distribuído nas ordens tem que caber dentro da capacidade. Se não couber, haverá desvios, haverá reprogramações. E o que acontecerá? Quando a equipe de execução de manutenção receber 20 ordens e só conseguem executar 10, eles vão decidir na hora quais serão as ordens que eles vão executar. E aí é muito provável que se execute uma ordem que não seja tão prioritária assim. Então, corre o risco de empregar esforço, empregar energia, dispor energia, foco numa atividade que não é tão prioritária e se deixe de executar algo que é mais crítico, que é mais prioritário. Em outro momento, a gente fala um pouquinho sobre como priorizar atividades de manutenção para que elas já saiam para campo bem direcionadas e sejam de uma forma assertiva. Ok? Então, se você fazia sua programação baseada em quantidade de ordens de manutenção, esquece isso. Ordens de manutenção é importante, só que muito mais importante é a capacidade. Se o HH necessário para executar aquela ordem de manutenção não cabe na tua capacidade, não programa, porque vai dar furo, vai dar retrabalho, vai retornar, você vai ter uma dor de cabeça grande para fazer com que isso encaixe depois na correria que a gente já sabe que é a rotina do gestor e das equipes de manutenção. Ok? Então, se você é programador, pega essa dica, anota e começa a aplicar amanhã. Se você não é programador, não é do PCM, mas sabe e tem passado por perrengues com relação a isso, pega esse vídeo, direciona, copia o link, manda para o programador da tua área, da tua empresa, do teu setor e comenta. Deixa o comentário aqui no vídeo como que funciona, como que acontece a programação das atividades de manutenção na tua área, no teu setor. A partir da próxima semana teremos mais conteúdos. Eu vou divulgar na timeline do LinkedIn, no perfil do Instagram, que é @onetoeuclides, do Facebook também, onetoeuclides. Se você tem uma sugestão de um tema, Euclides, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre um tema específico, seja esse tema aí de gestão da manutenção, gestão de ativos, ou planejamento e controle da manutenção, engenharia de manutenção. Coloca aqui no comentário que tema você gostaria de ter uma abordagem aqui, que aí a gente trabalha esse tema, escorre um pouco
sobre esse tema que você sugeriu, e em breve, quem sabe, não sai um vídeo aqui também sobre esse tema.